Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, Série A, 20ª rodada. E tivemos em São Paulo o encontro de Corinthians e Bahia, dois times que não estão disputando nada neste meio de semana, nem Sul-Americana, nem Libertadores. Deixa eu até tirar aqui, ajeitar aqui a camisa. Eu estou com outra camisa por baixo, é, não estão disputando nem Sul-Americana, nem Libertadores, então puderam se enfrentar com os times completos. Placar do jogo: Corinthians 1, Bahia 2. Foi justo, não foi justo? Como foi o jogo, a classificação e o próximo jogo de cada um? Eu tô fazendo uns vídeos aqui de 3 minutos, né? Aqueles vídeos short de 3 minutos. Tô gostando, mas esse jogo específico não dá para fazer um vídeo de 3 minutos para falar sobre o jogo. Por mais que eu reduza, é impossível com 3 minutos. Então vou fazer um vídeo normal, tentar fazer um vídeo aí de 10 minutos no máximo para falar sobre esse jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Corinthians que está triste, e você, meu amigo torcedor do Bahia, bora Bahia minha porreta, que está feliz de orelha a orelha, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara, vamos aqui começar logo pela classificação do Campeonato Brasileiro. Bom, o Bahia, com este triunfo, está na quarta colocação do Brasileirão, com 33 pontos. Não pode ser alcançado pelo quinto colocado, que é o Botafogo. O Botafogo tem 29 pontos, vencendo, chega a 32. E aí vai ficar o Bahia com 18 jogos e o Botafogo também com 18 jogos, um a menos do que. Um a menos não, dois a menos, né? Dois a menos do que a rodada. Ou seja, o Bahia pode chegar aos 39 pontos. Ou seja, ultrapassar o Cruzeiro, que é o segundo colocado hoje com 37 pontos e 19 jogos. Então o Bahia está muito bem no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, com essa derrota, está aqui na 13ª colocação com 22 pontos em 20 jogos. O Corinthians não tem nenhum jogo atrasado. Pode ser ultrapassado pelo Santos, que tem 21 pontos em 18 jogos. O Santos joga em casa contra o Vasco da Gama. E também pode ser ultrapassado pelo Grêmio. O Grêmio joga contra o Atlético Mineiro fora de casa. Não é ultrapassado pelo Vitória, porque o Vitória já jogou e empatou em casa em 2-2. Mas o Corinthians pode perder duas posições e terminar a rodada na 15ª colocação. Bom, os próximos jogos de cada um, o Bahia, se eu não estiver enganado, joga em casa contra o Santos. Exatamente, o Bahia joga em casa contra o Santos no domingo, dia 24/8, às 4 horas da tarde. E o Corinthians vem aqui no Rio de Janeiro, também no domingo, dia 24/8, para enfrentar o Vasco da Gama, que pode estar ou não na zona de rebaixamento e pode estar ou não o Corinthians próximo à zona de rebaixamento. Então vamos para o jogo. O Corinthians jogou mal? Não. O Bahia fez uma grande partida? Também não. Ué, o que aconteceu? Vamos aqui falar de algumas situações. Primeiro, o gol anulado do Corinthians. Tá? O gol do Garro, se eu não estiver enganado. O gol foi bem anulado? Sim, sim. Diante, na verdade, do que é a arbitragem aqui no Rio de Janeiro, não, no Brasil, essa mão na bola em lances que acontecem em gol está sendo anulado. Não é o primeiro gol anulado. Então, o árbitro só fez
o que se diz a regra aqui no Brasil, o que se faz aqui no Brasil. Esse tipo de lance aqui no Brasil é anulado. O juiz anulou. O que não é legal é a demora para se analisar o lance. A demora que não é legal. Agora, o lance e chegar à conclusão que tem que anular, achei normal. O gol do Corinthians. Uma falha do goleiro do Bahia. Mas teve falta, teve alguma coisa? Para mim não aconteceu absolutamente nada. O gol de bicicleta depois do jogador do Corinthians, para mim houve uma falha do goleiro, não houve falta, não houve impedimento, não houve nada, e saiu o gol. O que não é legal é você demorar 9 minutos, porra, para você validar o gol. Aí tá de sacanagem, né? Aí tá de sacanagem. O pênalti do Mateuzinho, pênalti claro, indiscutível, infantil do Mateuzinho. Tinha que tomar uma multa do Corinthians. O Corinthians tinha que multar o Mateuzinho. Não pode um jogador experiente igual ele fazer um pênalti daquele. Não, não dá. Tinha que tomar uma multa. No mínimo um esporro. Porque, é do jogo, não é do jogo, não. O que o Mateuzinho fez foi uma cagada. Então, pênalti justo. O juiz dá 14 minutos no primeiro tempo. 14 minutos de acréscimo. Justo. Justo. Teve tempo de paralisação do VAR, teve 3 gols, teve pênalti, teve jogador se machucando depois dos acréscimos. Ou seja, ter dado 14 minutos, eu acho que está dentro de uma lógica. O jogo. Bom, o jogo foi o seguinte: o Corinthians jogou mal? Não, o Corinthians não jogou mal. Porra, mas perdeu? Sim. O Bahia fez um jogaço? Não, o Bahia não fez um jogaço. O Bahia, para ser condizente com o que foi o jogo, o Bahia jogou completamente diferente do que a gente está acostumado a ver o Bahia. O Bahia não teve posse de bola. O Bahia não teve um número grande de chutes. O que o Bahia teve? O Bahia teve uma precisão absurda no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Bahia deu 3 chutes, os 3 em direção ao gol. E fez 2-1. Então o Bahia teve no primeiro tempo uma precisão absurda, 3 chutes e 3 gols, e 3 chutes e 3 chutes em direção ao gol. O Corinthians no primeiro tempo deu 12 chutes, só que 2 em direção ao gol. Por isso o Bahia saiu o primeiro tempo vencendo. O gol do Bahia foi logo no início do jogo, bem no início ali, com 2 minutos. Um golaço, show, para fora da área assim, do lado esquerdo, bateu cruzado. Depois o Bahia apostou no contra-ataque. O Corinthians teve volume de jogo, mas falta de pontaria. E terminou 2-1 no primeiro tempo. Um Bahia jogando diferente do que a gente está vendo. E o Corinthians fazendo uma boa partida, mas sem pontaria. E o Bahia com o goleiro falhando. No segundo tempo, o goleiro do Bahia se torna o melhor goleiro do mundo. O melhor goleiro do mundo foi o segundo tempo do goleiro do Bahia. Salvou o Bahia de não tomar um empate. O Bahia teve chances de contra-ataque, pelo menos umas 2 chances boas de matar o jogo, fazer o 3-1. Só que o Bahia, no segundo tempo, deu 2 chutes em direção ao gol. 2. E o Corinthians chutou mais em direção ao gol. O Corinthians, no primeiro tempo, deu 2 chutes em direção ao gol. No segundo tempo, o Corinthians deu 5. Ou seja, 7 ao total. No segundo tempo, 5 chutes em direção ao gol. Os 5 chutes, o goleiro Ronaldo fez pelo menos 3 milagres. O goleiro Ronaldo do Bahia fez 3 milagres.
A zaga do Bahia foi legal, o goleiro fez milagre no segundo tempo. O Bahia teve o contra-ataque às suas mãos, mas muitas das vezes não queria contra-atacar, e as poucas vezes que contra-atacou, chegou sem força na frente. O Corinthians continuou com volume e no segundo tempo com chute ao gol. Só que tem dias que você acerta passe, acerta chute, mas o goleiro adversário está na noite inspirada e a bola não entra. E aí você pega aqui, o Corinthians deu 25 chutes ao total, o Bahia 8. Isso não é o normal do Bahia. O Bahia chutar tão pouco assim não é normal. O Corinthians deu 7 chutes em direção ao gol, o Bahia 5. Só para você ter ideia, no primeiro tempo o Bahia deu 3 chutes em direção ao gol. No segundo tempo, apenas 2. E um desses chutes foi num contra-ataque com o Jean Lucas, que já chegou na área morto. Aí deu um peteleco. Posse de bola. O Corinthians teve quase 70% de posse de bola. Quando que a gente vê o Bahia com 30% de posse de bola? É muito difícil. Precisão nos passes. O Corinthians teve quase 90% de precisão. O Bahia ficou abaixo de 80%. Ou seja, foi um Bahia completamente diferente do que a gente vê. Menos chute, menos posse de bola, menos precisão no espaço. Só que o Bahia teve mais precisão em direção ao gol. Teve um gol com a bola rolando e o outro gol de pênalti. Não tivemos cartões vermelhos. O Bahia teve um escanteio a seu favor. Um escanteio a seu favor. Uns números todos a favor do Corinthians. Os números todos a favor do Corinthians. O Corinthians vai lamentar essa derrota porque não jogou mal. A hora que pegar os números, vai falar, porra, cara, não era pra gente ter perdido pro Bahia. Por que perdemos? O Corinthians perdeu pro Bahia ou o Bahia triunfou em cima do Corinthians porque o Bahia foi certeiro, foi assertivo, aproveitou as oportunidades, se defendeu bem. O goleiro no segundo tempo foi monstruoso. Não fez uma partida como a gente vê o Bahia. Não fez uma boa partida, mas triunfou. Então, amigo torcedor, tanto de Corinthians quanto de Bahia, o que vale é os gols. O Bahia fez os gols e conseguiu se defender. Os gols foram no primeiro tempo e o Bahia conseguiu se defender no segundo tempo. E só para lembrar, o goleiro faz parte do time. Só para lembrar. Tanto do lado bom quanto do lado ruim. No lado ruim, o goleiro do Bahia fez uma cagada no primeiro tempo. O gol foi culpa dele. Mas no segundo tempo, ele salvou o Bahia de tomar o empate. O Corinthians fez o que dava ali. Não empatou, pelo menos, porque tinha que acertar um pouquinho mais a pontaria. Quando acertou, o goleiro do Bahia fez alguns milagres. Então, irmão, falar que não foi justo não é correto. O placar foi justo. O Bahia fez 2 gols e conseguiu se defender. Você pode falar sim. O Bahia não fez uma grande partida, o Corinthians jogou até melhor. Isso foi. Mas, irmão, jogar melhor não é garantia de que vai ganhar. É uma probabilidade grande, mas não é a garantia. Nesse caso, aconteceu isso. O Corinthians foi melhor, mas isso não garantiu que ele conseguisse a vitória. O Bahia jogou completamente diferente do que a gente está vendo e conseguiu o triunfo. Então, irmão, triunfo justo, mesmo às vezes quando você não joga bem. Quantas vezes o Bahia jogou bem e não venceu? Faz parte do futebol. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!